Já que vocês estão de pé, assim como estão, abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Aleluia. Porque não diz assim. A epígrafe, o título dessa parábola, dizendo: o sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos agora, ou a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero pregar subordinado a um tema. Quando eu olho para essa passagem, os irmãos entendem que faz parte do sermão de Jesus Cristo, e essa é uma continuação do sermão, e alguns historiadores dizem que as parábolas eram simplesmente causos que Jesus colocava para enfeitar a sua trajetória ministerial. Mas, na verdade, se você for olhar todas as parábolas, e Jesus, irmãos, tem gente que floreia muito teologicamente as suas ministrações, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, você vai ver sempre Deus, ele fazendo referências a coisas muito simples. Você lembra que Jesus, uma vez, ele ia passando, ele viu uma figueira, e é interessante ressaltar para os irmãos, que naquela época, não era a época de figo, mas Jesus passou, sentiu vontade de comer o figo, a figueira estava seca, e a Bíblia diz, a figueira, aliás, não tinha fruto, e Jesus profetizou sobre a figueira, e a figueira secou. O que eu entendo que, independente da tua e da minha situação, de como nós estamos hoje, nós não temos justificativa para não sair deste culto melhor do que entramos. Quando eu estava vendo a nossa irmã louvar aqui, e ela estava louvando aquele louvor, fala sobre Lázaro, e remove a minha pedra, eu posso testificar que o Espírito de Deus, ele paira sobre as nossas vidas. E Deus, ele tem um interesse, e ele falou comigo hoje aqui, ele tem interesse em reanimar, em restaurar e reavivar pessoas aqui nesta noite. A igreja do século XXI está passando por uma deficiência espiritual, aonde era normal. Nós vemos algumas pessoas da época antiga contar, e eu vou falar algo aqui que na época de hoje talvez vai soar como heresia, mas as irmãs das mais antigas, antigamente os cultos eram de uma forma tão avivada que parecia que os crentes voavam nas congregações. Interessante que as pessoas vinham com um quebrantamento muito grande, precisando ouvir a voz de Deus. E quando chegava aqui, tinha aquelas irmãs do ciclo de oração, aqueles irmãos abençoados, que tinha sensibilidade espiritual. Aleluia. E quando você menos esperava, alguém estava profetizando para você, para alegrar o seu coração. Porque tem pessoas, irmãos, que olham para um profeta, uma profeta, e diz, e se escandaliza. Eu vou ressaltar de novo, falei isso quinta-feira passada na UFC, e eu vou ressaltar porque isso tocou no meu coração. Eu estava ministrando em uma das nossas congregações um dia desse, e foi numa festa, e tinha uma criança, acho que pouco mais de 9 anos de idade, e as crianças no meio da mensagem, elas foram tomadas de uma certa forma, e um dos meninos, ele chorava muito, e se alegrava e pulava,
Quando eu estava terminando, que eu terminei a mensagem, um dos obreiros já estava com a criança abraçada, chegou e encostou de mim, me deu a criança e falou assim: irmão, você ora por essa criança aqui? Porque ele está, assim, muito triste, porque a família dele não é da igreja, é só ele. E a criança fazia assim comigo: não é isso não. E ele: não, irmão, mas você ora, bota a mão na cabeça dele, porque ele está com um comportamento assim que não é muito normal. Eu abracei o menino e falei assim: ó, meu filho, pode ficar tranquilo, porque aqui você está guardado, você está fazendo o que eu e meu irmão não está fazendo mais. Nós estamos envolvendo de uma forma tão grande em um protocolo, e nós estamos muito mais preocupados. E eu não vou pregar doutrina aqui não, pelo amor de Deus, esse não é de forma nenhuma o meu papel. Mas eu vou falar aquilo que Deus está me mandando te dizer. Eu quero que você saia daqui melhor do que você entrou. Nós estamos muito mais preocupados com a nossa estética comportamental do que de como nós vamos nos deixar ou nos entregar para que Deus faça algo na nossa vida. Você sabia que enquanto você está aqui nesse culto, há pessoas aqui que estão com a vida dilacerada, precisando de uma palavra de Deus. Mas aí você está dizendo: ah, mas aí vem a palavra, o pregador ele tem essa função. Não, às vezes Deus quer falar na intimidade. E Deus, ainda antes dos últimos dias, Deus, a Bíblia diz que Deus falando, ele diz: olha, nos últimos dias eu vou levantar os velhos, eu vou levantar os jovens, eu vou dar sonhos, eu vou reavivar, eu vou renovar, o meu Espírito vai pairar sobre a igreja. A igreja que nós estamos vivendo, não estou dizendo a igreja de Lagoa das Flores, nem muito bem da Assembleia de Deus de Glória Conquista. Estou dizendo a igreja do século XXI, aonde os irmãos vêm com necessidade de sair com uma palavra diferente. Outros recebem de Deus a palavra, mas por causa da estética, ou da ética, ou do protocolo, não tem coragem de entregar aquilo que Deus tem mandado. Muitas pessoas do nosso século, quando nós olhamos para as santas senhoras do círculo de oração, falam isso porque tem essas irmãs como uma coluna, e elas são a coluna da igreja, é aquilo que é o sustentado da igreja. Mas nós olhamos que muitas dessas senhoras que oram, que recebem de Deus, não está tendo mais a coragem ou a disponibilidade de entregar aquilo que Deus está falando. Mas nessa noite, queridas irmãs, Deus me trouxe aqui para te dizer: você vai voltar a profetizar, você vai voltar a falar aquilo que Deus tem falado, porque o Espírito dele está me dizendo: há uma cobrança de Deus nesta noite. Passa e essa cobrança, queridos, não é uma cobrança de pecado, muito pelo contrário, é porque Deus está me dizendo aqui que Deus tem falado às irmãs e muitas têm calado. Mas veja, eu quero trazer uma notícia boa. Deus está me dizendo que Ele vai restaurar, vai renovar pessoas. E não sei quanto tempo você não falou em línguas com Deus, mas Deus está me dizendo que a noite de reavivamento é noite de restauração, porque o Espírito dele está aqui. Oh, cara, cheio, vai, conta, vai, chora, vai. Olha, chora, vai, conta, vai. O Espírito de Deus está aqui. Quando nós deparamos com essa parábola de Jesus, acontecia os casamentos judaicos. Sempre quando eu falo sobre essa parábola, eu falo que os judeus têm muito de baiano. Porque não sei se os irmãos é como eu gosto muito de festa. E o judeu, ele é um povo festivo, na sua naturalidade. A festa de casamento judaica durava de 7 a 10 dias. E era natural ter essa cerimônia. Pegava-se algumas meninas e era chamado as damas de honra. Hoje está ao contrário, os casamentos têm mais padrinho do que dama de honra, na verdade, né? Mas Deus, Ele tem interesse em restaurar a igreja. Ele tem interesse de fazer você lembrar daquilo que já existe. Eu estava pregando na Odisseia e estava dizendo: a nova cidade, a cidade santa, quando a Bíblia fala que Jesus diz: olha, eu vou preparar-vos lugar. Aí tem muita gente que ainda está achando que Deus ainda está construindo a cidade. A cidade já está pronta para receber a noiva. O cordeiro está lá, a mesa já está posta. Mas sabe por que está tardando a vida de Jesus? É a minha falta de coragem de falar aquilo que Deus tem mandado. É a sua falta de coragem de deixar o Espírito dele ter liberdade na tua vida. Mas é um conselho meu para a tua vida nessa noite: ter liberdade no Espírito Santo. Permita que ele repousa na tua vida, permita que ele te direciona, permita que ele seja o seu guia, permita que ele seja o teu caminho. Aleluia.
nós olhamos nessa parábola uma grande confusão, porque ela esperava o noivo a uma determinada hora, e a história conta que esse noivo atrasou. E por ter atrasado, é interessante os irmãos entenderem que não dormiu as 5 noivas, que eram 5 damas, que eram imprudentes. Dormiu todas. A Bíblia é categórica em dizer que diz que todas elas dormiram. O cansaço. O salmista Davi, no Salmo de número 20, versículo 8 e 9, ele diz que uns se encurvam e caem, mas nós nos colocamos de pé. Um se encurva e cai, ele está me dizendo, é natural. Tem dia que eu não vou chegar com aquele ânimo todo. Tem dia que eu não vou chegar com aquela vontade toda. O processo secular, a nossa vida diária, às vezes nos faz ser cansado. Quando eu olho para a Bíblia, no segunda carta dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, você vai encontrar uma mulher que ela estava endividada, viúva e com seus filhos. Imagina você, uma pessoa perde seu esposo e tem gente, viu, irmãos? E isso é bom e depois é ruim. Hoje o século que nós estamos vivendo, as mulheres estão mais autônomas de si mesmas. Mas tem mulheres, a minha esposa, por exemplo, até para ir ao mercado eu preciso ir com ela. Tem mulheres que são dependentes disso. E talvez essa mulher era assim, mas a Bíblia diz que ela perdeu o seu esposo. E ainda por cima, o credor veio e disse: olha, eu vim só dar um aviso, eu vou pegar os teus filhos, porque era o costume da época. Eu vou pegar os teus filhos como paga da dívida. A mulher, ela correu para quem podia resolver o problema. Ela foi atrás do profeta. E ela disse: olha, meu marido era servo desse Deus que você serve, agora se vira, rapaz. O problema, ela tinha dívida, ela tinha solidão, ela tinha dor de perda, ela tinha luto, e ela tinha possibilidade de fracasso total, de falência. Mas aí quando o profeta chega, ele diz: ô mulher, declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: eu ainda tenho um pouquinho de azeite. Sabe qual foi o problema dessas meninas aqui? Foi porque elas não tinham azeite. Ei, talvez você adentrou aqui preocupado, com a tua vida turbada, achando que não tinha mais solução, que não tinha mais jeito. Mas eu quero te dizer, se você quiser, se você dá espaço, o Espírito de Deus, ele tem desejo, ele tem interesse e vontade de acrescentar aquilo que tem na sua vida, que é azeite de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é melhor do que empresário cheio de dinheiro na conta. Eu conheço alguns empresários muito ricos, mas sem Deus, vida cheia de depressão, vida cheia de turbulência. Qualquer que eu conheço um, por exemplo, que no mês que ele não ganha a quantidade que ele acha que deve ganhar, ele fica quase morto, se estressa. Mas eu conheço uns crentes que não tem dinheiro na conta, fica orando a Deus para chegar o dia da aposentadoria, e sabe que depois de 2 dias que cai o dia da aposentadoria, já acabou. Mas quando chega no culto como esse, não lembra, porque sabe que não tem outro jeito, porque sabe que não tem escapatória. A Bíblia diz que um só fica, outro só fica cavalo. Mas essa igreja aqui é a Bíblia secreta, é a Bíblia com confiança, é a Bíblia com esperança, é a Bíblia com seu interesse, depositados no céu de Deus que tem socorro. Faça a sua faculdade, tenta melhorar na sua vida social, mas se o futuro não dar certo, fique tranquilo, só basta você continuar sendo crente pelo lugar dele, porque a minha vida se chega se ninguém vem para quem não tem. Ele quer falência para ser protegido, ele quer viciado, aquele que é muito história que não tem mais jeito, me salva, para o bem de Jesus, tudo salvará, em sua experiência, e aí aproxima, prepara para levar para o céu. Se preocupe com o céu. Muitos disseram que o seu filho, a tua filha, a sua esposa, o seu esposo não tem mais jeito. Mas eu quero dizer um negócio para você. Se você tiver azeite na tua vida,
Se você tiver aceite na tua vida, você pode ter certeza que a alegria de Deus vai bater na sua porta. Que falte tudo, mas tudo que falte na tua vida, o óleo, a chama do Espírito. Às vezes nós não entendemos a importância de ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar o que se eu estiver errado, depois do pastor Deus conserta. Mas eu não consigo entender, sinceramente, como uma pessoa consegue ficar. E aí eu vou explicar por quê. 3 anos na igreja, 1 ano na igreja. E aí, infelizmente, nós temos pessoas, eu já aprendi com pessoas assim, que tem 10 anos. Aí você pergunta para mim, como que foi quando Deus te bateu com o Espírito Santo? Não, irmão, eu estou orando para isso acontecer. Eu vou ensinar um segredo para você. O batismo com o Espírito Santo é interesse de Deus para você. Ele é de graça. Não depende do pastor. Aquele chefe vai até a porta e bate. Se você abre ele entra e vai Deus é o Espírito dele na sua vida. É um Espírito para a tua subsistência ou para a sua existência. Aleluia. E eu não consigo entender como uma pessoa consegue viver na igreja e não ter a certeza do batismo do Espírito Santo. Aí você vai dizer, irmão, mas tu tem. Mas sabe o que está faltando em você? O sentimento de desejo profundo. Porque eu vou dizer um negócio para você. Uma certa feita lá em São Paulo, eu comecei a fazer uma vigília, porque eu queria que Deus me batizasse com o Espírito Santo. Essa vigília era na minha casa. E quando eu comecei a orar, no terceiro dia da campanha, a irmã que estava dirigindo a vigília comigo, a campanha da casa, ela me ligou e disse assim: irmão Fernando, hoje não vai dar para mim. O senhor Marcelo, olha para você, tem gente fazendo negócio com Deus. Nós vamos mudar. Eu já conversei com Deus aqui, e nós vamos salvar essa campanha. E não quero, não pode ficar tranquilo, eu já falei com Deus. Sabe por que você ainda não recebeu o Espírito Santo? É que você vai estar atrás do meu Deus. E isso tudo bem para mim. Não sabe disso. Percebe mais aqui mais alguém me quer acima de Deus. Eu disse, eu sei exatamente que cai com Deus, mas eu não vou quebrar minha parte, não. Eu não tenho essa fé toda e eu vou continuar, nem que for eu só. Aí tinha uma irmã minha e a minha irmã falou: nós vamos orar. 1 hora de joelho. E minha irmã falou assim para mim: Fernando, eu estou sentindo um negócio diferente aqui nessa madrugada. Eu estou sentindo um negócio diferente. Eu estou sentindo que não precisa você falar mais nada, só dar glória. E depois de 20 minutos de glória, o Espírito Santo pousou sobre a minha vida. Eu senti algo que você precisa sentir. Eu senti algo naquela madrugada daí para cada país. Que se você ainda não tem esse sabor na sua vida, você precisa sair daqui dizendo: Deus, eu vou sair daqui. Se não acontecer, eu vou chegar na minha casa, eu vou entrar no meu barco, vou roubar meu joelho e o Senhor vai levantar de lá. Na hora que eu sentir esse negócio de mundo amor, porque é algo não sobrenatural. Eu tenho uma amiga, né, empresário forte, central. E ele disse para mim que coisa boa a gente acostuma. Agora, quando eu olho para essa palavra, glória a Deus, e olho para a igreja, não sei onde eu vi aquela senhora da sede, eu esqueci o nome dela, a mãe daquele menino que começava no Rio, mãe de Henrique, né? Henrique, como é que é o nome da irmã? A bem senhorinha, ela é uma alegria, fala dele, olha na vigília que é. Irmã José. Ela estava falando hoje na sede. Eu estava sentada na recepção lá e ela dizendo: quando eu olho assim para o céu, eu sinto um negócio assim, e eu começo a chorar e falo em língua na rua. Aí eu dizendo, irmão, eu acho que ela deve ter para mais de 80 anos. 80. Ela disse que eu não consigo passar um dia sem falar em língua com Deus. E eu não entendo como é que
ser uma das maiores alegrias de história. E passa meses, chega passar anos, e fica tudo, não abre coração, não profetiza mais, não fica mais alegria de Deus, está pronto para fazer. Ele vai enxergar Deus, sobre a tua vida. Você vai voltar a profetizar, você vai voltar a alegria com Deus, você vai sentir a alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo: tem pessoas que estão lembrando prazer. Você sabe como é que sai o azeite? Primeiro, é colhido a azeitona. A azeitona se pode de duas formas: ou balançado, ou vai lavar para ficar aquele sal. Aí você pensa que valeu tal azeite? Não. Para chegar o azeite, é feito um processo de duas formas: ou esmagando, ou prensando. Sabe o que eu estou dizendo isso para você entender? Que independente de como está a tua vida, se você está passando pelo processo, eu não sei se você já está passado na mão do jeito, se você já deve a corda em você, ou se já começaram a te torcer. Mas eu quero te dizer, através dessa tua dificuldade, através dessa tua prova, o Espírito está me dizendo que Deus vai trazer coisas novas na sua vida. Sabe? Me ajuda aí. Agora, se você já está você está sentindo bem agora. Tem gente que vai sentir algo sobrenatural na sua vida. Você vem aqui porque o espírito de separação tem voltado a sua vida e tem tentado destruir os seus projetos e tem tentado destruir os seus sonhos. Satanás, ele tem tentado destruir a sua família, mas o meu Deus é quem manda te dizer. Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que restaura. E aquilo que você veio buscar de Deus, hoje você vai levar de Deus. O Espírito de Deus que manda te dizer: Ele vai consertar a tua família, Ele vai restaurar a tua família, porque é o desejo dele, é o propósito dele. Mas o desejo de Deus é te levar para o céu. E para que isso aconteça, você precisa confessar o Senhor como Salvador da sua vida. E você talvez esteja dizendo: eu vou continuar, mas agora não. Mas Deus está te mandando te dizer: é tempo que você tomar a decisão. Há uns dias atrás você falou com você mesmo: Deus, você tem até desejo, eu sei que eu preciso, mas eu não tenho força, eu não tenho coragem. Mas o Espírito de Deus está me mandando te dizer: o dia é hoje, a hora é hoje, a hora é hoje. Deus é aquele que reconstrói o que foi ele comigo. E quando Deus prepara, e quando Deus tem um projeto, não tem demônio, não tem Satanás que tira os planos de Deus para a tua vida. Eu preciso fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar: você já desceu do céu? Eu quero te perguntar aqui uma noite oportuna. Você desejou te confessar o Senhor como Salvador da sua vida? Levanta a mão assim. Eu sei que isso é fruto da oração dessa igreja, mas também eu sei que é fruto do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vai estar. Deixa eu falar com você agora. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Vou dar um segredo. Aqui tem 13 mensagens. Vocês não vão poder, porque senão ela vai explicar um negócio aqui. Aqui tem 13 mensagens. Os irmãos, hoje a tecnologia está avançada, está tudo em MP3. Então tem alguns sons que não tocam, mas a maioria toca. Fecha os olhos. Tem Jesus aí que está na casa, e nessa noite ela entendeu a palavra. Ela sabe da importância de ir para o céu. E ela sabe também que o Senhor é um Deus que pode resolver e vai resolver todas as causas dela. Eu quero te pedir, meu Deus. Eu sei que havia um projeto do Senhor na vida dela nessa noite. E eu quero te pedir que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida. E nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, meu Deus, que o Senhor possa fortalecer.